Fala, fala, meu povo, muito boa noite, boa noite, boa noite, como estamos? Todo mundo consegue me ouvir bem? Um pequeno atraso aí nas configurações, coisa que acontece, 5 minutinhos de atraso, mas prometo que vai valer a pena aguardar, né? Deixa eu só visualizar aqui o retorno da Letícia. Letícia, retorno, o som tá bom aí, tá ok? Consegue me ouvir muito bem? Todo mundo tranquilo? Show! Vamos lá, galera? Bom, pessoal, então vamos lá. Iniciando aí a nossa live, né? Nossa super live de hoje. Tio Lucas vai falar com vocês sobre alguns assuntos, né? E aí eu preciso, lógico, da participação de todos vocês, né? Espero que vocês gostem aí de tudo que o tio Lucas vai trazer, né? Nesse momento. E, lógico, estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam, o tio Lucas está aqui para atender as solicitações de vocês. Nesse sentido, eu quero começar, né, já falando sobre esse curso, tá? O que é muito importante aí para a gente ter essa situação linkada às expectativas de vocês. Lembrando, além dessas aulas ao vivo, nós temos também diversas aulas online. Então, algumas dessas aulas todas elas já estão prontas aí à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, lógico, estamos à disposição para que vocês fiquem à vontade e deem qualquer dica, né? O importante é que o objetivo aqui seja cumprido, que é que vocês aprendam o máximo possível. Eu estou acessando aqui o chat também, né, para a gente poder ter essa comunicação, né? Giovanni mandou aqui boa noite, Giovanni, seja bem-vindo, galera tá vendo aí. Então vamos lá, pessoal, qualquer dúvida, tio Lucas está aqui, qualquer dúvida é só mandar e eu vou tentando aqui a gente manter a nossa comunicação como um todo, tá bom? Vamos lá. Galera, seguinte, tá? Vamos começar falando aqui sobre essa parte das expectativas, né, em relação ao curso. E aí eu quero já começar com vocês falando o seguinte, essas aulas, elas são muito importantes, porque elas são ao vivo, vocês têm a possibilidade de mandar as dúvidas de vocês, e elas vão ficar gravadas, tá? Beleza. Além disso, vocês têm a possibilidade de assistir em outras aulas, algumas lives que nós fizemos anteriormente, né? E nesse sentido, vou até jogar aí na tela para a gente começar, algumas coisas que eu preciso da colaboração de vocês, na verdade nós precisamos, nós professores, tá? Quinta-feira nós temos as aulas de dúvidas, tá bom, pessoal? E nessas aulas de dúvidas, nós gostaríamos que vocês enviassem as dúvidas de vocês via Instagram ou via aqui Hotmart, né? Vocês podem enviar aqui as dúvidas de vocês via Hotmart para que nós saibamos conduzir perante as dúvidas de vocês. Ah, professor, pô, não tenho dúvida não, quero interagir ali na hora, ok, estamos aqui para isso, sem problema algum. Mas se tiverem dúvidas, podem enviar para o meu Instagram da professora Beatriz, né, ou da professora Ana Salomon, ou enviar aqui também previamente as dúvidas de vocês pelo próprio Hotmart, tá bom? Pela própria plataforma. Ou aparece lá na tirada de dúvidas, pergunta, fiquem à vontade. Outra ajuda que nós precisamos de vocês é para enviar as provas e os gabaritos logo após vocês terem acesso, porque no dia da prova, tá? No dia da prova, logo no período noturno, eles vão liberar provas e gabaritos para vocês. E para que isso? Para que nós possamos já iniciar as correções para vocês, para que vocês tenham a possibilidade de terem acesso às correções mais rapidamente e também nós possamos indicar os possíveis recursos. Aqui vai ter uma abinha com os possíveis recursos, né? Se vocês visualizarem
Também já deixei aí os recursos dos anos anteriores, alguns deles, para vocês terem noção. Então vou passar um exemplo aí de recurso estruturado, alguns deles vou até já deixar pronto para vocês, para facilitar a vida de vocês também nesse processo, tá? E por fim, não se esqueçam, tem diversas aulas online, e dentre essas aulas tem também os aulões ao vivo que nós fizemos aí para o concurso do CRN 11, onde vocês vão ter diversos assuntos, alguns que nós vamos até abordar aqui também, e outros que não vão ser abordados aqui, mas vocês acabam complementando por lá, tá bom? E isso é muito importante. Gleiciane, boa noite. Gleiciane Moura mandou boa noite, tio Lucas. Boa noite, seja bem-vinda. Galera, então nesse sentido, por favor, tá? Assistam as aulas, elas vão complementar muito. Assistam também essas lives aí, porque lá tá bem compilado, o que mais vem sendo cobrado, apesar de ser uma banca diferente, a tendência é que os assuntos continuem, se mantenham. Por quê? Porque existe uma tendência dos assuntos a serem cobrados, tá bom, pessoal? Então é importantíssimo que vocês entendam isso. Antes de eu começar, eu quero falar o seguinte, dentro das expectativas de vocês e dentro do que nós vimos oferecer aqui de matérias, estava programado eu falar sobre nutrição nos ciclos da vida, avaliação nutricional, né, nutrição básica, enfim, vai transitando ali, mas eu quero falar um pouquinho também de conhecimentos básicos para vocês, tá? Porque eu dei uma pincelada aí em algumas coisas que podem cair, tem grande probabilidade de cair, e quero dar uma resumida aqui para ajudar vocês nesse sentido, tá bom, pessoal? Então vou falar um pouquinho dos conhecimentos básicos, e aí eu já quero iniciar falando sobre Mpox, tá? Na verdade eu não vou falar, eu quero só dar esse bizu. Estudem Mpox. Se você digitar Mpox agora no Google, vai aparecer uma página, acho que é a primeira ou a segunda página que aparece do Ministério da Saúde. Leiam essa página. Por quê que eu quero que vocês leiam essa página? É importante que, rastreando as provas do ENARE, todas as provas anteriores, elas falavam sobre alguma patologia ou alguma atualidade de saúde pública que estava acontecendo naquele momento. Né? Na última prova na prova anterior, na verdade, né? Foi sobre gripe aviária, tá? E aí até se você visualizar aí as minhas aulas, você vai ter sobre gripe aviária também, né? Enfim, e a bola da vez agora é Mpox, então acredito que tenha possibilidade de cair alguma coisa, tá? Partindo propriamente dito para os conhecimentos básicos, é importante lembrar que vai ser cobrada a Lei 8080. E aí, pessoal, vamos lá, Lei 8080, tá? Lembrando, artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis a seu pleno exercício. Lembrando, é um direito fundamental. E a FGV, em diversas questões, ela tenta mudar essa palavra fundamental, tá? E quem deve prover as condições é o Estado. O Estado, e quando fala-se Estado, fala-se governo federal, estadual, municipal e Distrito Federal, ok? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais, importante, tá? Isso cai também, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui das pessoas, ou da família, ou das empresas e ou da sociedade. Qual a importância disso? Tem diversas questões onde a FGV ela tenta colocar que é dever somente do Estado, tá? Não é um dever somente do Estado. Se tiver essa palavra somente do Estado ou exclusivo do Estado, tá errado, tá? O Estado ele deve prover as condições, beleza, mas não exclui aí a participação dos demais atores que acabaram de ser citados aí, tá? É importante falar sobre isso também. Artigo 3º diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, isso também cai em prova.
né? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social do país. Então, você tem fatores condicionantes e determinantes, que são esses que eu acabei de falar, que já começa com a alimentação. Olha que coisa importante, deve ser uma das cobranças da prova. Acredito muito que caiu alguma questão desse artigo 3º, tá? E lembrando que o nível de saúde, ele expressa a organização social e econômica do país. Se o nível de saúde for elevado, a tendência é que a organização social e econômica do país também seja elevada. Olha que legal. E dizem respeito também à saúde as ações por força do disposto no artigo anterior se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, ou seja, saúde também compreende bem-estar físico, mental e social. Isso também acredito que é algo que possa ser cobrado na prova de vocês. No parágrafo 4, diz que o conjunto de ação e serviço de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais constitui o Sistema Único de Saúde. Porém, é importante lembrar que também se inclui, né, nas instituições públicas o controle de qualidade de pesquisa, produção de insumos, medicamentos, incluindo hemoderivados, bem como também existe a possibilidade da iniciativa privada de participar do SUS de forma complementar. Lembrando, forma complementar. A iniciativa privada pode sim participar do SUS, mas de forma complementar. No artigo 5º diz que são objetivos do Sistema Único de Saúde. Pessoal, diretrizes, objetivos, tá? Isso aí vai cair, assim como os princípios também. E isso tem nas aulas, tá? Princípios e diretrizes. Mas vamos lá. Objetivos, né? São objetivos: identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, além de formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômicos e social a observância aí do parágrafo 1º do artigo 2º. Assistência às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a integração das ações assistenciais e preventiva. Guardem essas palavras, porque isso cai em prova e a banca vai tentar confundir vocês. Artigo 6º diz que estão incluídas no campo de atuação do SUS, né, a execução de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral. O SUS executa essas ações, importante lembrar disso, tá? Pode ser que a prova tente enganar vocês falando que quem executa a vigilância sanitária é a Anvisa, por exemplo, é de obrigação somente da Anvisa, algo do tipo, tá? Então, importante lembrar que está incluída sim, tá? No SUS. A participação em formulação da execução de saneamento básico, formulação e execução de saneamento básico, SUS, tá? Não Anvisa. Lembrando, ordenação e formação de recursos na área de saúde. Ele ordena a formação, ele não forma. Lembrando também, vigilância nutricional e orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente. Meio ambiente costuma cair aí, trazendo também algum fator de confusão, né? Meio ambiente e saúde? Sim, meio ambiente e saúde. Colaboração na proteção do meio ambiente, incluindo ambiente de trabalho. Ele colabora, ele não coordena, tá? Importante lembrar. Formulação de política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, insumos de interesse para a prática para a saúde, além da participação da sua produção. Controle e fiscalização de produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, água também, bebidas para o consumo humano. Participação no controle e fiscalização de produção,
transporte, guarda e uso de substâncias psicoativas, tóxicos e radioativos. Incremento no desenvolvimento científico e tecnológico na área de atuação do SUS e formulação e execução na política de sangue e seus derivados. Todas essas são ações do SUS, tá bom, pessoal? Princípios e diretrizes eu já abordei nas aulas, então quem ainda não viu as aulas básicas, está lá no online, entra lá e assista. E aí, como que a FGV costuma cobrar isso? Vou trazer algumas questões, olha só que bacana. As opções a seguir apresentam ações que são executadas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, à exceção de uma, né? Qual que não é executada? Formação de recursos humanos na área de saúde. Por quê? Porque o SUS ele ordena, ele não forma, tá? Lembrando, pessoal, o SUS não forma, ele ordena a formação. De novo, só para dar um susto em vocês, hein? O SUS, ele ordena a formação, ele não forma recursos humanos, ok? Lembrando, então voltando, tá? Vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, SUS, tá? No Sistema Único de Saúde, as ações de proteção compreendem controle social? Não. Vigilância epidemiológica? Sim. Capacitação continuada das equipes? Não. Serviço de reabilitação? Também não. E diagnóstico precoce? Também não. Tá? As ações de proteção estão ligadas à vigilância epidemiológica. O diagnóstico precoce ele já está ali na parte do tratamento da doença, já é o diagnóstico, já desenvolveu a doença está ali. É vigilância epidemiológica que compreende as ações de proteção. Vou falar rapidamente, lembrando aqui, princípios e diretrizes do SUS, tá? E da RAS aí a serem operacionalizadas na atenção básica. A RAS é Rede de Atenção à Saúde, tá? Princípios: universalidade, equidade e integralidade, importantíssimo isso, tá bom, pessoal? E quando se fala na Lei 8080, fala que tem os seguintes princípios. Aqui são os princípios, tá, estruturantes da atenção básica, tá bom? E nós temos aqui os princípios na Lei 8080, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade da assistência com as ações preventivas e curativas em todos os níveis de complexidade, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios, direito à formação sobre a saúde para as pessoas assistidas, divulgação de informação sobre o potencial dos serviços de saúde e sua utilização, uso da epidemiologia para estabelecer as prioridades e alocar os recursos, participação da comunidade, descentralização política e administrativa, com ênfase aí, né, com direção única em cada esfera de governo. Lembrando isso, direção única, tá, pessoal? ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, descentraliza para os municípios, tá? Não é para o governo federal. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde, integração das ações de saúde no meio ambiente e saneamento básico, conjugação dos recursos da União, Estados, Distrito Federal e municípios para assistência à saúde, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos para evitar a duplicidade por meios para fins idênticos. Tá? Então, esses são os princípios estruturantes do SUS, ok? E aí, como que isso é cobrado? Vamos lá, pessoal. Ó, conjunto articulado e contínuo das ações em serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Esse princípio é denominado
integralidade da assistência. Lembrando que a universalidade ele é um acesso para todos, tá? E a integralidade ela está ligado a você ter esse conjunto articulado para o atendimento em todos os níveis de complexidade. Uma coisa é todo mundo ter acesso, outra coisa é o acesso para qualquer tipo de doença, ok? É importante lembrar essa diferença, tá ok? Bom, situação aí, outra pergunta, em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, tá? Aqui estão corretas o item 1 e 2, integralidade de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, né? Acabamos de falar sobre isso. E o item 2, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, é também um dos princípios, nós acabamos de ver, tá, pessoal? E, por último aí, tá, essa aqui é muito bacana, decreto 7.508 de 2011, que ele, por sua vez, é o decreto que doutrina, né, a Lei 8080, e pediu aqui para marcar verdadeiro ou falso. Aqui eu trouxe os 3 itens porque eles são os 3 verdadeiros. Ó, considera-se região de saúde o espaço geográfico contínuo por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações de serviço de saúde. Marquem isso cai em prova, tá ok? Rede de atenção à saúde, vamos lá. Constitui-se o conjunto de ações de serviço de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Lembrando que as questões elas tentam confundir vocês com região de saúde e rede de atenção à saúde, tá? Aqui já está a definição correta de cada um, então guardem, tá bom, pessoal? Anota aí no seu resuminho. E são serviços especiais de acesso aberto, os serviços de saúde específicos para atendimento às pessoas em razão de situação, em razão de agravo, né, ou situação laboral que necessita de atendimento especial. Tá bom, pessoal? Essas são aí as definições para vocês guardarem. E aqui eu encerro sobre essa parte que não estava no script, mas eu trouxe para vocês porque eu acredito que é deveras muito importante, pode garantir aí pelo menos uns 80% aí, né, dos pontos da parte básica para vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos entrar agora em nutrição básica, agora sim, né? Nutrição básica, tio Lucas vai iniciar aí com a primeira pergunta na tela. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, ok? Sobre os carboidratos, analise as afirmativas abaixo. São exemplos de monossacarídeos, glicose, frutose e lactose. 2. O amido é constituído por 2 tipos de cadeia linear, amilose e ramificada, amilopectina. E 3. No intestino delgado, a frutose é absorvida via GLUT4. Né? Perguntinha aí muito bacana da banca FGV. Pessoal, importante lembrar, né? Analisando aí as questões, fica tranquilo de saber que, por exemplo, a primeira está errada, né? Lactose, por sua vez, não é um monossacarídeo, né? Talvez você se confunda aí na terceira e na segunda. A segunda eu já digo para vocês, tá? Ok, é sim correta, tá? O amido é constituído por 2 tipos de cadeia, uma linear e uma ramificada, né? Linear amilose, ramificada amilopectina. A alternativa 3, que fala que é absorvida pelo GLUT4, está errada. E aí o tio Lucas mostra para vocês, né? Aqui então, né, letra B, alternativa correta,
né? No caso, somente a alternativa, o item 2 está correto. E aí, ó, vamos lá, vamos às absorções, né? Que muitas vezes são um pouco abordadas em aula, mas são importantíssimas. Lembrando que a lactose, né, por sua vez, ela vai ser quebrada em galactose e glicose, então um disacarídeo, né? A sacarose, ela vai ser quebrada em glicose e frutose, e temos então os 3 monossacarídeos, galactose, glicose e frutose. Galactose e glicose, esses dois são absorvidos, né, no intestino, ali na luz intestinal, através do SGLT1, enquanto a frutose ela é absorvida no GLUT5 e não GLUT4, como estava trazendo a questão. Após serem absorvidos aí, né, na luz intestinal para o enterócito, do enterócito para o capilar, tanto galactose e glicose e frutose, elas são absorvidas aí e atravessam para o capilar, chegando à corrente sanguínea, através do GLUT2, tá, pessoal? Então, a via aí de absorção desses monossacarídeos até chegar na corrente sanguínea, né? Dessa forma, fica fácil de entender a questão. Partindo então para a próxima questão, vamos falar um pouquinho sobre fibras alimentares. Questão recente aí da FGV. As fibras alimentares são classificadas em solúveis e insolúveis e exibem inúmeros benefícios à saúde humana quando são incorporadas adequadamente à dieta habitual. Quanto ao tema, analise as afirmativas a seguir. Esse é o tipo de questão que a banca gosta muito, tá? Colocar algumas alternativas, ou se não o VOF, e pedir para você marcar o que é correto. Vamos lá. Afirmativa 1, né? Gomas e mucilagens são classificadas como fibras insolúveis e estão presentes em produtos integrais de trigo, favorecendo a diminuição do colesterol sanguíneo total. Número 2, as fibras insolúveis podem apresentar a saciedade, auxiliando na perda de peso e podem também proteger contra o câncer de cólon. Lignina e celulose são exemplos dessas fibras. Número 3, entre as fibras solúveis mais importantes estão as beta-glucanas, compostas por estrutura ramificada com unidades de frutose. Aveia e cevada são fontes desse tipo de fibra. E aí, pessoal, uma coisa que é importante aqui, que eu quero trazer para vocês, é que frequentemente nós temos as questões tentando trazer fatores confundidores para vocês em relação a fibras solúveis e insolúveis, e alguns alunos ainda não pegaram a ideia sobre isso, né? Eu recebo diversas perguntas, pessoal, mas essa não é uma função da fibra solúvel, essa não é uma função da fibra insolúvel. E aí, vamos lá. Deixa eu trabalhar aqui um pouquinho disso com vocês aqui. Vamos lá. Na tela aí. Fibras solúveis, pessoal. As fibras solúveis, quando elas entram em contato com a água no trato digestivo, elas formam um gel, ok? Até aí, ok. Que retarda o esvaziamento gástrico e a digestão dos alimentos. Isso prolonga a sensação de saciedade, pois o alimento permanece mais tempo no estômago. Exemplo aí das fibras solúveis: pectina, goma-guar e beta-glucanas. Lembrando, né, o gel retarda a absorção de glicose. Por que ele retarda? Porque ele desacelera o esvaziamento gástrico, e isso é muito importante lembrar, pessoal. É importante lembrar que as fibras solúveis, elas também atuam na diminuição da glicose. Por que elas atuam? Se você tem o esvaziamento gástrico, ele ocorrendo aos poucos, isso é sinal de que vai chegar pouca carga de glicose para ser absorvida. E também você não vai ter picos de glicose na corrente sanguínea.
e isso é importantíssimo, e isso também tem caído em prova e os alunos têm se confundido. Continuando aqui, em relação a fibras insolúveis. As fibras insolúveis, elas aumentam o volume do bolo alimentar e aceleram o trânsito intestinal. E aí, esse aumento do volume estimula mecanicamente a parede do estômago e do intestino, enviando sinais de saciedade ao cérebro. Exemplo aí dessas fibras, celulose e lignina. Então, sim, as fibras insolúveis também promovem o fator de saciedade, assim como as fibras solúveis, importantíssimo lembrar. E as fibras insolúveis, né, elas já têm aí, né, como a celulose e a lignina, elas não formam gel, mas aumentam o volume do bolo fecal, como eu já tinha falado. Embora a ação seja mais indireta, elas ajudam a prevenir os picos glicêmicos ao reduzir a absorção rápida de carboidrato, mantendo a glicemia mais estável, né? E aí é importante lembrar isso, né? Porque ela forma o bolo alimentar, ela vai fazendo com que o bolo alimentar ele passe mais rápido, porque você acelera o trânsito intestinal, ela vai passar mais rápido, e aí você tem pouca glicose também sendo absorvida, porque está passando rapidamente pelo intestino. Então, as duas fibras atuam de modo a diminuir a absorção da glicose, e ao mesmo tempo que elas atuam diminuindo a absorção da glicose, elas atuam também promovendo a saciedade, só que de maneira diferente. Importante lembrar, tá? As duas diminuem, por sua vez, a absorção da glicose, e as duas fibras também promovem a saciedade, mas através de mecanismos diferentes. Nesse sentido, tá? Voltando aí na questão, né? Resposta correta é a letra B, né? As fibras insolúveis aí podem aumentar a saciedade, auxiliando na perda de peso. Ok, né? Isso aí tranquilo. E aí vamos lá. Gomas e mucilagens são classificadas como fibras insolúveis e estão presentes em produtos integrais, né? Já vimos que não é isso, né? E a número 3, ó, as fibras solúveis são mais importantes, né? São as beta-glucanas, compostas por estruturas ramificadas. Na verdade, elas são compostas por estruturas lineares. Importante lembrar também o que pode ser cobrado sobre fibras, né? Pode ser cobrado sobre fibras também a questão da fermentação dessas fibras no intestino. Lembrando que ao fermentar no intestino, elas promovem aí a produção de alguns, né, produtos benéficos para intestinos, como o ácido butírico ou butirato, tá bom, pessoal? Importantíssimo isso, tá ok? Bom, partindo dessa questão, vamos para a próxima questão aí na tela, questão também recente da banca FGV, né? E a questão diz o seguinte: os esclarecimentos acerca das fontes alimentares e biodisponibilidades de micronutrientes são fundamentais na prática nutricional. No que concerne a tal temática, é correto afirmar que, e aí vamos lá, bioconversão de vários carotenoides para retinal depende da acidez do estômago, enquanto a bioconversão dos carotenoides para a vitamina A ocorre após a ingestão e antes da sua absorção. Letra B. O uso crônico de varfarina, quem assiste, já assistiu minhas aulas de interação droga-nutriente, sabe muito bem, né, sobre varfarina, hein? Vamos lá. Basicamente, varfarina vai ser muito citado sempre quando se falar em interação droga-nutriente, ok? É um anticoagulante que resulta na maior absorção de vitamina K, com consequente aumento na síntese de fatores coagulantes dependentes dessa vitamina, tais como, né, a fibra e protrombina. Pessoal, bom, se ela é um anticoagulante, ela não vai aumentar a absorção de vitamina K. Essa aqui já vamos riscar porque ela está bem errada, né? Então, tirou. Letra C, a biodisponibilidade de vitamina E é maior nos alimentos fontes de lipídios.
né, como óleos vegetais, né, e por aí vai. Além disso, sua absorção é inibida por triacilgliceróis de cadeia média e aumentada por ácidos graxos poliinsaturados. Hein? Essa aqui também errada, né? Não cai nesse conto, não. As principais fontes alimentares de vitamina D são óleo de fígado de peixe, né? E a ingestão de carboidratos influencia na absorção dessa vitamina lipossolúvel. Durante o inverno, a sua concentração nos alimentos está aumentada. Bom, lembrando, pessoal, vitamina D, né? Ok, vamos lá, mas carboidratos influenciar na absorção da vitamina D, né? Também não dá certo, né? Errada. E aí vamos na letra E. A absorção de carotenoides é semelhante à dos lipídios. O processo de absorção e, consequentemente, da biodisponibilidade dos carotenoides envolve a incorporação em emulsão e liberação desses juntos a micelas. Pessoal, essa aqui tá muito bacana, tá? E aí vamos lá. Tio Lucas vai trazer uma contextualização explicando cada uma das alternativas para vocês entenderem melhor, tá? E aí, letra A. A bioconversão dos carotenoides em retinal ocorre no interior, né, dos enterócitos após a sua absorção. E essa conversão não está diretamente relacionada à acidez estomacal, não tem nada a ver, tá? Mas sim a presença de enzimas e a necessidade do próprio organismo que acaba fazendo esse controle da homeostase, gerando essa necessidade. A letra B, né, já tinha falado, varfarina, ela inibe a ação da vitamina K, então não tem nada a ver em relação a essa potencializar a sua absorção, né? Ela está diretamente linkada, indo de encontro à vitamina K, né, e a sua função, então ela é um anticoagulante. Alternativa C, né, a vitamina E é melhor absorvida quando presente em alimentos ricos em lipídios, ok, como óleos vegetais, mas não tem evidências que o triacilglicerol de cadeia média inibam a sua absorção e que os ácidos graxos aumentem a sua absorção, tá? Isso aí já foi retirado aqui, né? É algo que já mostra que a questão está errada. Letra D, embora o óleo de fígado de peixe seja uma boa fonte, né? Como eu já disse, carboidrato não influencia na absorção, não tem nada a ver. E a vitamina D nos alimentos não aumenta durante o inverno também, não tem nada a ver. Logo, resposta correta aqui, letra E, né? A absorção do carotenoide é semelhante à dos lipídios, tá, pessoal? E aí, anota para você não esquecer isso aqui, vai para o seu resuminho, seu caderninho de erros, é importante você anotar essas que você não sabia. Se você já sabia, pô, parabéns, tá? Show de bola. Mas se não sabia, anota no seu caderninho de erros, tá bom? Próxima questão na tela para vocês, né? Aí vou trazer um estudozinho de caso, lembrando, nutrição básica e avaliação nutricional, elas transitam nas outras matérias, e aí um estudozinho de caso bacana. Paciente, né, SCS, 35 anos, procurou o serviço de nutrição com o intuito de perder peso e melhorar seus parâmetros bioquímicos, sobretudo quanto ao perfil lipídico. Após a avaliação nutricional completa, foi determinado o valor energético total de 1.500 quilocalorias ao dia. Considerando que 50% do valor energético total são referentes ao aporte de carboidrato, qual a quantidade desse macronutriente deve ser ingerida diariamente por SCS, né? Sendo de, e aí vamos lá, letra A, 205,2 gramas, letra B, 750 gramas, letra C, 754 gramas, letra D, 86,3 gramas e letra E, 187,5 gramas. E aí, pessoal? Bom, lembrando, tá? É importante falar que essa questão aqui é uma questão que ela está diretamente ligada à sua capacidade de entender o valor calórico dos nutrientes. E aí, vamos lá.
Carboidrato, 9 quilocalorias por cada grama, vai te fornecer. Lipídio, não, carboidrato, 4 quilocalorias, tio Lucas endoidou, carboidrato, 4 quilocalorias por cada grama. Lipídios, 9 quilocalorias por cada grama. Proteínas, 4 quilocalorias por grama, né? E álcool, isso mesmo, o álcool, 7 quilocalorias por grama, tá? Ou por ml, na verdade, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui na questão para a gente entender um pouco melhor. Se eu tenho 1.500 quilocalorias ao dia, né, e 50% delas em relação ao carboidrato, eu tenho então 750 quilocalorias aí de carboidrato sendo consumida. E aí 750 quilocalorias, né, de carboidrato sendo consumido. E aí vamos lembrar, pessoal, o correto aí seria a gente dividir por 4. 750 quilocalorias dividido por 4. Bom, se você for pensar, pessoal, mas na hora da prova vai ficar complicado fazer esse cálculo, né? Para quem não é bom de cálculo. Mas aí vamos no raciocínio lógico, tá? 750 está próximo de 800. 800 dividido por 4, aí fica tranquilo. Aí é 200, né? 200 vezes 4, né? 800. Beleza. Bom, então já sei o quê? Bom, 750, né? Tá próximo ali a 200 dividido por 4. Mais próximo a 200 aqui é o quê? Bom, é menor do que 200, né? 205? Não. 750? Não. 754? Não. 86? Não. Logo, 187,5. Ó, letra E, resposta correta, tá? Importante lembrar, pessoal, na hora da prova você tem que se virar. E é importante ter um raciocínio lógico em cima das questões também. Muitas vezes você vai fazer questões que você não sabe a resposta, mas através de uma sapiência em resolver a questão, você consegue resolver muito bem essa possibilidade, tá? Então, às vezes a calculadora aí vai falhar, vai faltar, lógico, às vezes você não tem a noção de qual é a resposta correta, você não tem a noção do conhecimento como um todo, mas analisando as palavras-chave, principalmente do enunciado, você consegue muitas vezes também ir extraindo o que é e o que não é. Não sei qual é a resposta correta, mas eu sei que essa alternativa aqui não é, eu sei que essa outra alternativa aqui também não é. Vai fazendo por exclusão, pessoal, porque isso também dá certo, tá bom? Esse nível de expertise vocês precisam também agregar para vocês, ok? Continuando aí, vamos lá. Nutrição nos ciclos da vida vai ser agora o tema da nossa aula, ok? Nutrição nos ciclos da vida. E aí vamos falar um pouquinho sobre nutrição nos ciclos da vida, né, que também compreende esse processo. Vamos começar com a seguinte questão. Essa questão me deu uma dor de cabeça absurda quando ela caiu na prova. E eu vou dizer para vocês por quê. Vamos lá, olha só. A Organização Mundial de Saúde, OMS, em conjunto com a FAO, né, que é aí tanto a OMS quanto a FAO são da ONU, tá, pessoal? São braços da ONU. Estabeleceu em 2008 as recomendações de macronutriente. Considerando o supracitado, os níveis recomendados para a ingestão diária de diferentes nutrientes, né, estão indicados em... E aí, olha só, por que essa questão me deu uma dor de cabeça, né? Tio Lucas vai falar com vocês. Se você analisar aqui os itens, pessoal, né, fica tranquilo da gente saber que a letra A não é, né, carboidrato de 20% a 35%. Aí vamos lá, carboidrato de 55% a 75%. O pessoal já vai olhar assim, pô, tá, né? Não, professor, não. Ninguém vai pensar que é de 55% a 75%. É muito carboidrato, né?
E aí, ó, já vem ácido linoleico, né, maior que ômega 6, maior que 25% do VET, né? E aí, cadê as proteínas? Não tem. Tá errado, tranquilo. Isso aqui já fica fácil. Lembrando que aqui a gente está fazendo aquele joguinho que o tio Lucas falou, né? Vamos por exclusão. Ok, as duas primeiras errado. Carboidrato entre 20 e 35, erradíssimo também. Beleza. E aí, vamos lá. Carboidrato entre 55 e 75, tio Lucas, está muito alto. É muito carboidrato. Proteínas de 10 a 15 e lipídios de 20 a 35. A gente já olha que está muito alto, né? E aí vem carboidratos aqui, né, de 45 a 65, proteínas de 10, né, a 20 e lipídios de 35 a 45, né? Pô, mas aí você já olha também, já vê que não bateu, né? Qual é a resposta correta? Né? E já fica, pô, lipídio de 35 a 45 de lipídios, né? Será que a ONU fez uma recomendação diferente? E aí, pessoal, eu trago para vocês o seguinte, importante se lembrar o seguinte, quando você já vê 45 a 65%, né, aqui na tela, que é a letra E, a banca já tenta te induzir ao erro aí. Por quê? Porque você já fica assim, não, 45 a 65 é o que geralmente vem nas recomendações que a gente já sabe, né? Você acaba nem lendo o restante do enunciado, né, do item. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, lembrando, pessoal, e aí assumo também a minha meia-culpa nisso, porque eu também não fico abordando as recomendações da OMS. Por que eu não abordo as recomendações da OMS? Porque eu abordo as DRIs, né? O que a gente sabe? A gente sabe das DRIs. O que as DRIs nos dizem? Pessoal, as DRIs me dizem isso aqui, ó. As DRIs nos dizem que... Cadê? Opa! As DRIs nos dizem que é de 45 a 65% de carboidrato, de 10 a 35% de proteína e de 20 a 35% de gorduras. É isso que as DRIs nos mostram. Beleza, né? Porém, sim, a FAO, ela tem, juntamente com a OMS, uma recomendação, que é de 55 a 75% de carboidratos, de 10 a 15% de proteínas e de 20 a 35% de gorduras, né, de lipídios, fazendo da letra D a nossa alternativa correta, né? E aí, pô, você vai falar, pô, professor, e aí, o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que saber as duas recomendações, né? Porque essas são as recomendações que nós temos, tá, pessoal? E aí é importante lembrar, né? É lógico que nós temos também uma recomendação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que ela tá próxima aí a essa da FAO, é muito antiga também, né? Mas bem mais antiga do que essa da FAO, diga-se de passagem. E aí, para quem já viu as minhas aulas, também já apresentei isso aí para vocês. Mas importante lembrar o seguinte, cara, pode cair. Essas duas aí vão ser as que vão ser mais cobradas, tá? Então é importante ter uma visualização desse universo, porque esse documento que eu acabei de citar aí é um documento antigo, um documento de 2008, né, que eles mesmos citaram. Esse documento ele saiu em fragmentos, e aí eu digo para vocês, por quê? Porque ele saiu um documento de 2005, porque primeiro a ONU e a FAO eles soltam assim, vamos fazer uma revisão de carboidratos, soltou. Vamos fazer uma revisão de lipídios, soltou a revisão de lipídios. Vamos fazer uma de proteínas, aí eles vão lá e soltam um monte de proteínas. E aí esse de 2008 é que atualizou o valor dos carboidratos de 55 a 75, tá? E aí ele já tinha feito um de proteínas de 10 a 15, né? E aí agregou. E lipídios de 20 a 35, né? Manteve. Tá? Essa foi a situação. E tanto que eles fizeram um mais recente também sobre gorduras, e aí trouxeram outras considerações, tá, pessoal? Bom, vamos seguir aí, então, para a próxima questão. Próxima questão na tela, um estudozinho de caso bacana. FLP, 12 anos, olha que sensacional, procurou o serviço de nutrição, acompanhada da sua responsável. A paciente afirmou menarca 10 meses antes e sua mãe
se mostrou preocupada, pois a menina fora diagnosticada com sobrepeso para a idade. Todavia, a adolescente, entendendo que se encontrava na fase do estirão do crescimento, justifica com isso a sua alimentação em excesso, né? Normal, estou comendo demais porque estou crescendo demais, né? Essa é a afirmação. Considerando a avaliação nutricional, a conduta dietoterápica de adolescentes em relação aos critérios de Tanner, pode-se considerar que, e aí vamos lá. Ah, professor, falou de avaliação nutricional. Eu sei, pessoal, falou de avaliação nutricional, mas é nos ciclos da vida que, lembrando, avaliação nutricional e nutrição básica transita, né, nesses dois universos, tanto que no filtro cai para a nutrição nos ciclos da vida, tá bom? E aí vamos lá. Letra A. A adolescente está no máximo de velocidade de crescimento, né? O pico de velocidade do crescimento, quem já assistiu minhas aulas sobre adolescente sabe do que eu estou falando, que seria na fase M2 de Tanner, pessoal. A fase M2 é no início, né? Então, se ela está no pico máximo de velocidade do crescimento, que é na fase M2, e ela já teve a menarca, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Por mais que ela tenha sobrepeso, né? Então, não bate muito bem, né, essa afirmativa. Letra B. O sobrepeso apresentado poderá ser revertido naturalmente, né? Pois a adolescente ainda terá o estirão de crescimento. Bom, lembrando, né, tio Lucas já falou com vocês sobre isso, né? O que eu já falei para vocês, pessoal? O estirão, né, depois que acontece a menarca, o estirão já era, né? Aconteceu a menarca, né, a tendência é desacelerar a velocidade de crescimento. Então, né, não tem nada a ver também. Letra C. A adolescente está na fase de desaceleração do crescimento, fato que pode ser justificado pelo aparecimento da menarca. Opa, acabou de casar com o que o Lucas acabou de falar, né? Ok. E aí, vamos lá, letra D. Dieta hipercalórica e hipoproteica, independente do estado nutricional da adolescente, é recomendada. Bom, o independente do estado nutricional já quebra tudo, né? O hipercalórico já não estava legal, mas o independente já deixou a questão errada demais, né? Se é que isso existe, mas vamos lá. Os critérios de Tanner avaliam o desenvolvimento dos ovários e útero, assim como a vivência sexual dos adolescentes. Bom, não tem nada a ver, né? Então fica fácil essa aqui, né? Que é a letra C, né? Ela está na desaceleração do crescimento. Lembrando, pessoal, escala de Tanner, ela avalia o desenvolvimento, a maturação aí do desenvolvimento do corpo dos adolescentes do gênero masculino e feminino, e a partir daí elas nos servem também como guias em relação ao desenvolvimento e fatores nutricionais que afetam diretamente esse desenvolvimento, né? No caso em questão da mulher, é importante lembrar que a menarca, ela está aqui próximo ao estágio 4 da menarca, entre o estágio 3 e o estágio 4, mais próximo ao estágio 4 da menarca. Esse o estágio 4 aí, é o que está próximo da menarca, do M, né? Porque nós estamos no estado da mama 2 e genitália 4, mama 4 e genitália 4, P4 aqui, ó, pelos 4 e M4. Então, pessoal, lembrando que nesse sentido, né, você tem entre o estágio 3 e 4 de Tanner para o sexo feminino, a menarca ocorrendo, e próximo realmente ao estágio 4, e ela tende a ter essa diferença de mais ou menos um ano aí, né, desse estágio final, que é o estágio de desaceleração. No caso dessa paciente em questão, o que aconteceu? Aconteceu uma menarca precoce, provavelmente associada ao sobrepeso, né, pela grande quantidade de gordura. Os hormônios femininos são derivados de gordura, e isso gera uma possibilidade maior de uma menarca precoce, que é o que vem ocorrendo em grande parte da população
do segmento feminino, e o que ligou um alerta também, né? Isso também ocorrendo nas crianças do gênero masculino, devido ao excesso de peso também na infância, já criando genitálias infantis para homens, né? E o não desenvolvimento da estatura adequada. Então, se a mulher ela tem uma menarca precoce, onde ela deveria estar acelerando o seu crescimento e, na verdade, ela está já desacelerando, né, ela não vai atingir a estatura, o potencial máximo de estatura dela. E se você tem meninos que, por sua vez, também têm uma diminuição do crescimento estatural devido à obesidade, excesso de peso e uma infantilização das suas genitálias, que, por sua vez, alteram também a questão hormonal, limitando o crescimento, você tem um alerta da ONU aí que fala que essa geração, né, que está vindo aí, possivelmente é a primeira geração, desde que começou essa datação histórica aí, essas investigações, né, a primeira geração que vai ser menor do que os seus pais. Lembrando, pessoal, que estatura é um nível de saúde, né, de boa saúde indicada, né? Então, o déficit de estatura está ligado à desnutrição, principalmente nos primeiros anos de vida, né? E agora nós temos o inverso, o déficit de estatura causado pela possibilidade de uma ingestão elevada aí de nutrientes, que por sua vez vai gerar a primeira população na nossa história que vai ser menor do que os seus pais, né? É isso que a OMS e a ONU têm nos mostrado dessa próxima geração, o que é algo de fato assustador, ok? Bom, continuando aí, vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida. O aleitamento materno proporciona vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança, sendo a intervenção mais eficaz para a redução da morbimortalidade infantil. Sobre o leite materno, assinale a afirmativa correta. E aí vamos lá, pessoal. O IgM é o principal anticorpo encontrado no leite materno. Bom, para quem já assistiu minhas aulas sabe que não procede, mas tudo bem. Mulheres com desnutrição de qualquer grau ou obesidade têm seu leite afetado na quantidade e na qualidade. E aí, ó, vou mostrar para vocês depois sobre isso, tá? Porque o qualquer grau aí, ela já abriria margem para recurso, né? Mas como eles colocaram a obesidade junto nesse processo, aí já não abre margem, ok? O colostro possui mais lipídios e menos proteínas que o leite maduro. Assistindo minhas aulas, a gente sabe que isso também não procede, tá, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, possui mais proteínas do que lipídio. Vem aquela coloração amarela, o pessoal tenta associar isso para vocês como mais lipídios, mas não tem nada a ver. O leite de vaca é rico nas mesmas proteínas encontradas no leite humano. Na verdade, também não. Lembrando que a beta-lactalbumina é a principal proteína do leite materno, né? E a do leite de vaca é caseína. E a letra E, a gordura do leite, né, aumenta no decorrer da mamada. Essa sim está correta, tá, pessoal? Letra E, correta, gordura do leite aumenta no decorrer da mamada. Lembrando aí que a letra A, eu tinha falado que não era IgM, né? Mas na verdade é o IgA. Lembre-se sempre disso, anotem no caderninho de erro de vocês. Em relação às mulheres com desnutrição, pessoal, é lógico que nos graus mais acentuados, por mais que não gostem de dizer, sim, você tem a literatura mostrando que sim, a quantidade e a qualidade do leite pode ser afetada em graus muito acentuados de desnutrição, tá bom? Mas a nível de obesidade, não. É lógico que existe a influência também em relação à obesidade, em relação
a qualidade do leite, né, não é o mais adequado, enfim, sabemos muito bem disso, mas não é o que diz os materiais do Ministério da Saúde de forma incisiva, né? Mas, de qualquer forma, também a obesidade ela não afeta diretamente a quantidade do leite materno, ok? Nesse sentido, seguimos para a próxima questão, que diz o seguinte: a infância é um momento biológico relevante para a formação de um indivíduo, sobretudo quanto ao seu crescimento e o seu desenvolvimento. Diante do impacto que a alimentação pode causar durante essa fase da vida, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. E aí vamos lá, pessoal. Por que eu trouxe para vocês essa questão? Eu trouxe pelo seguinte: o Guia Alimentar, ele ficou um pouco deixado de lado. Ao final de no segundo semestre de 2023 para cá, algumas questões começaram a cobrar mais sobre o guia alimentar, tanto para adultos quanto para crianças aí menores de 2 anos. Então, os dois guias vêm sendo cobrados, e aí eu peço para vocês terem atenção aí a esses guias, porque faz uma diferença, né? Aqui fica tranquilo da gente entender, né? Vamos lá, ó. É recomendado oferecer frutas em vez de sucos para crianças, pois elas contêm mais fibras, além de estimular a mastigação. Assim, sugere-se que até 1 ano de idade, os sucos de frutas não sejam ofertados. Ok, perfeito, tá bacana. É isso que diz o guia, tá? Se vocês analisarem aí, as outras questões estão bem tranquilas também de ver que não procede, ó. Ingredientes culinários processados, né, devem ser usados com moderação na preparação dos alimentos, in natura ou minimamente processados, sendo recomendado a oferta de açúcares e rapaduras para crianças menores de 2 anos, nada a ver, né? Após a retirada do leite materno por meio da ordenha, o frasco deve ser guardado no freezer por até 30 dias, né? Ou na prateleira mais próxima do congelador, por até 48 horas, devendo ser descartado após esse prazo também. Então, assim, observem que não procede. E eu trouxe essa questão porque nós tivemos também, recentemente, uma atualização da OMS em relação à introdução alimentar. E aí criou-se uma polêmica enorme aí nas redes sociais dos nutricionistas em relação ao suco de frutas. E talvez, né, penso eu aí, essa atualização foi ano passado, talvez possa ser cobrada de vocês. E aí vamos lá, né, trazer um fator confundidor aí. Vamos lá, pessoal. O que traz, então, essa atualização aí da OMS, né? O leite materno deve continuar até os 2 anos de idade ou mais, até aí ok, né? Tanto fórmula láctea quanto leite animal podem ser oferecidos, e aí é uma atualização importante. Deve ser fornecido leite animal. Fórmulas de acompanhamento não são recomendadas, isso de 12 meses até 23 meses. Então, a partir de 1 ano de idade, não se recomenda fórmula de acompanhamento, se recomenda o leite de vaca mesmo, tá? Mas de 6 a 11 meses, tá? Ok, pode oferecer aí qualquer um dos dois. Os bebês devem receber alimentos complementares aos 6 meses, enquanto continuam a amamentar, até aí tudo bem. Crianças pequenas de 6 a 23 meses de idade devem consumir uma dieta diversificada, até aí tudo bem. Os alimentos de origem animal, incluindo carne, peixes e ovos, devem ser consumidos diariamente, tranquilo. Frutas e vegetais devem ser consumidos diariamente, também tranquilo. Leguminosas, nozes e sementes devem ser consumidos com frequência, especialmente quando carne, peixe e ovos e vegetais são limitados na dieta. E aí, lógico, para a gente ter fator nutricional agregado de substituição às proteínas, tá, pessoal? E
Vamos lá. Alimentos ricos em açúcar, sal e gorduras trans não devem ser consumidos, ok? Bebidas açucaradas não devem ser consumidas, ok também. Adoçantes sem açúcar não devem ser consumidos, tranquilo. O consumo de suco de frutas 100% deve ser limitado. E aí vem a questão. Pode-se consumir o suco de fruta de acordo com essa diretriz? Pode, tá? Mas ele deve ser limitado, tá? E aí vamos lá, olha só. Pessoal, é recomendado oferecer frutas, tal. O suco de frutas, ó, ao final, até 1 ano de idade, né, sugere-se, né, que os sucos de frutas não sejam ofertados. E aí o pessoal faz o maior escarcéu, porque o suco de frutas 100% deve ser limitado. Bom, e aí é importante lembrar, né, que não é o pior dos mundos, né, não é o pior dos mundos, mas você pode ofertar, mas ofertar, de fato, de forma bem limitada, é o que diz a atualização da OMS, tá? Para você não errar nesse processo. E aí tem outras atualizações aqui, vamos lá. Bebês de 6 a 23 meses de idade podem se beneficiar de suplementos e produtos em algum contexto onde as necessidades nutricionais não podem ser satisfeitas apenas com alimentos não fortificados. Pós de múltiplos micronutrientes podem oferecer quantidades adicionais de vitaminas e minerais selecionados sem substituir outros alimentos da dieta, né? Então, falando sim que se pode dar suplementos, né, e produtos alimentares fortificados, né? Uma atualização também interessante. Para as populações que já consomem alimentos complementares à base de cereais, comerciais e farinhas misturadas, a fortificação desses cereais pode melhorar a ingestão de micronutrientes, embora o consumo não deva ser encorajado. E suplementos nutricionais à base de lipídios, em pequenas quantidades, podem ser úteis para a população com insegurança alimentar que enfrentam deficiências nutricionais significativas. E, por último, né, bebê de 6 a 23 meses de idade devem ser alimentados de forma adequada, definida como práticas alimentares que incentivam a criança a comer de forma autônoma em resposta às necessidades fisiológicas e do desenvolvimento, o que pode encorajar a autorregulação na alimentação e apoiar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ok? Então, tudo isso aí, né, pegando essa parte da recomendação da OMS, né, para vocês não ficarem para trás aí e também, quem sabe, talvez isso seja cobrado de vocês. Para a gente terminar agora, vamos falar sobre avaliação nutricional, pessoal. O último tópico aí da noite que o Lucas vai abordar sobre a avaliação nutricional. Essa aí transita em todas as áreas, né? Transita dentro de materno infantil, né? Nutrição nos ciclos da vida como um todo, nutrição clínica, enfim. Essa aí vai muito bem, assim como nutrição básica. Então vamos lá, vamos começar com um estudozinho de caso, né? Direto. Estudo de caso não. É uma questãozinha de itens, melhor, né? Vamos lá. Com relação à composição corporal, analise os itens a seguir. Na subnutrição, a diminuição de componente hídrico intracelular em proporção direta com o grau de hipertrofia das células, exceto no tecido ósseo. Há predomínio de água no compartimento extracelular, em especial no interstício, como ocorre no Kwashiorkor, sendo considerada a subnutrição proteico-energética de terceiro grau, o IMC, entre 16 e 17. Bom, aqui, pessoal, a gente já vê que está errado no IMC, mas tem mais erros sobre isso, vou explorar com vocês posteriormente, tá? Mas aí vamos continuar. A nível celular, a água é encontrada em 2 compartimentos, né?
na massa celular corporal, que consiste em 73% de água e 27% de sólidos, e o compartimento do líquido extracelular, que consiste em 94% de água e 6% de sólidos. E aí, ó, essa aqui, ó, bacana, hein? Número 3, na perspectiva fisiológica ou clínica, o conceito de massa celular corporal tem maior importância que o de massa livre de gordura. Por quê? Porque a massa celular corporal é componente da massa livre de gordura, com maior probabilidade de mostrar os efeitos iniciais das progressões das doenças, medicações, alterações nutricionais e ou atividade física reduzida no decorrer de um curto período. E aí, pessoal, olha só que bacana, né? Esse tipo de questão é um tipo de questão que a gente não aborda muito, mas sim, né? Vamos falar a nível de FGV. A FGV ela vai até o fundo, ela quer pegar a parte fisiológica, a parte bioquímica, e aí é importante, então, vocês anotarem, tá? Aqui é importante falar que número 1, o item 1, além da questão do IMC, que é abaixo de 16, outra coisa que está errada aqui é em relação a compartimento, aqui ó, interstício, como ocorre na kwashiorkor, né? Porque ele está falando aqui da movimentação hídrica relacionada ao edema, né? E aí ele quer falar o quê? Que fica com água ali no interstício, como ocorre na kwashiorkor, né? Essa subnutrição causando então o edema. A gente sabe que isso acontece na kwashiorkor, porém você não tem uma diminuição intracelular, né, com a água indo para extracelular, né? Não é dessa forma que ocorre. Você tem sim um acúmulo, né, no compartimento extracelular, no interstício, mas não tendo nada a ver com a diminuição intracelular, então não acontece dessa forma também, tá bom? Mas a do IMCI estava claríssima aqui, já jogava como errada a questão. Próxima questão, né, muito bacana essa aí eu gostei demais quando eu vi. Vamos lá, olha só. Com relação à calorimetria indireta, analise a antropometria e calorimetria indireta, analise os itens a seguir. Item 1, a taxa metabólica basal é definida como a taxa de gasto energético no estado pós-absortivo. Opa, legal. Após jejum noturno de 12 horas. A taxa metabólica de repouso é mensurada sob as mesmas condições que a taxa metabólica basal, exceto pela necessidade de um jejum de 3 a 4 horas e pela falta de controle da hora do dia e da atividade física prévia, sendo cerca de 10 a 20% maior que a TMB. Olha que legal, hein? Ó, anota essa aí. Segundo, a calorimetria indireta estima a produção do calor por meio indireto, mensurando-se o consumo de oxigênio, né, e a produção de CO2 e o coeficiente respiratório, equivalente à relação de VCO2 e VO2, sendo a oxidação completa da glicose, né, resulta em um RQ igual a 1 e a oxidação plena dos ácidos graxos livres dá origem a um RQ de 0,69 a 0,81. Essa também, ok, tá muito bacana, pode anotar. E a número 3, né? A número 3 aí, o gasto energético de repouso, né? O jejum, né? O GER é discretamente mais baixo que a taxa metabólica basal, por conta da energia necessária para despertar. Sendo que nos indivíduos obesos, o gasto energético de repouso costuma ser mais baixo que nos magros, em decorrência da proporção de massa corporal magra, órgãos e músculos, além do aumento do tecido adiposo. Bom, aí a gente já vê um erro grotesco, né, da questão.
Vamos lá, primeiro do item, no caso. Primeiro erro aí está em falar que o gasto energético de repouso, né, por sua vez, ele é menor do que a taxa metabólica basal, né, mesmo falando discretamente, mas não tem nada a ver, né, não é menor, você não tem essa taxa menor. E em relação a falar que a taxa metabólica basal ela é mais baixa aí nos indivíduos obesos do que nos indivíduos magros, né? Por mais que nós saibamos que a massa muscular ela vai elevar a taxa metabólica basal, está falando de obeso e magro, né? E nesse sentido a massa ela tem a gerar um gasto maior, né? Quanto maior a massa, maior o gasto. E aí é lógico, se você tem alguém mais hipertrófico, o gasto também é mais elevado, tá? Nesse sentido, vai. Mas aqui, da forma como está colocado na questão, né, no item, torna-se, então, o item errado, né? O que, por sua vez, nos traz aí os itens 1 e 2, né, como os itens corretos, né? Questãozinha bacana para você anotar aí, né? Vou anotar coisa que você não sabia, vai fazer toda a diferença, né, no seu resuminho, porque é de fato uma questão muito bacana que eu trouxe aí para vocês terem maior conhecimento acerca dessa área, principalmente de calorimetria e dos termos mais técnicos em relação a isso, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Continuando. Opa. Vamos lá. Foi. Mulher, 29 anos, procurou o serviço de nutrição buscando orientações nutricionais. Após a avaliação antropométrica, foi obtido os seguintes valores. Índice de massa corporal, 23,15. Envergadura, 1,62. Circunferência da cintura, 70 centímetros. Circunferência do braço, 27,6 centímetros. Localizada no percentil 50, segundo a tabela de Frisancho. De acordo com os dados supracitados, assinale a afirmativa correta. E aí, vamos lá. Bom, letra A. O IMC da mulher está classificado como sobrepeso, com risco aumentado para comorbidades associadas à obesidade. Essa aqui já ficou claro que não, né? Lembrando, a mulher de 29 anos, né? Então, né, a gente tem 18,5, 24,9 dentro da normalidade, é o caso dela aqui, tá tudo ok. A envergadura é uma via indireta da estimativa de estatura, indicando uma altura estimada de 162 centímetros. Exatamente, pessoal. Lembrando, né, nós temos a meia envergadura ou a envergadura, que pode nos trazer uma estimativa da estatura. Aqui a letra B, ok, correta. Vamos ver as demais. Circunferência da cintura da mulher é classificada como risco muito aumentado para complicações metabólicas associadas à obesidade. Pessoal, circunferência da cintura de 70, né, risco muito elevado? Circunferência do braço da mulher é classificada como obesidade, segundo Frisancho, uma vez que está localizada no percentil 50. Também não, pessoal, né? Letra B aqui, lógico, correta. E aí, vamos lá, né? Percentil 50, para quem não se lembra de percentil 50, tá? Percentil 50 é a medida do meio, de fato. Você imagina que você tem 100 pessoas, né? 100 pessoas, qual que é a melhor medida? A melhor medida é a mediana, né? Então, o percentil 50, ele significa aquela medida mediana, né? E é, de fato, a chamada melhor medida nesse processo. Aqui, então, né, não tem nada disso. Lembrando, falou do risco muito aumentado de circunferência da cintura, né? E aí nós temos duas classificações, vou mostrar para vocês agora, né? Nós temos duas classificações, circunferência da cintura, uma, valores de referência da OMS, onde o risco aumentado, né, para homens ele é igual ou superior a 94, e o muito aumentado
igual ou superior a 102. Então, guardem esses valores, né? Eles tentam confundir vocês em relação a confundir os valores de aumentado e muito aumentado. Para mulheres, risco aumentado igual ou superior a 80 centímetros e muito aumentado igual ou superior a 88. Além disso, o CDC também tem os seus valores, né? O CDC, ele só tem os valores aí maiores, assim, preservam, né? 102 igual ou superior a 102, indicativo de obesidade abdominal, e para mulheres igual ou superior, né, 88, indicativo de obesidade abdominal também, de acordo com o CDC. E aí temos também uma outra medida, né, que é o RCE, relação cintura para estatura, né? O que significa isso? É a circunferência da cintura dividida pelo valor da sua estatura. E a indicação é que a sua cintura esteja menos da metade do valor da sua estatura. Então, valores abaixo de 0,5 são valores ok. Valores acima de 0,5 já apresenta risco de doenças cardiometabólicas. Ok, pessoal? Bom, seguindo em frente aí, né, próxima questão diz o seguinte: a avaliação do estado nutricional nas faixas etárias deve ser elaborada com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos. Atividades que são indispensáveis na assistência dietética a indivíduos sadios ou enfermos. Quanto à avaliação dos parâmetros bioquímicos, é correto afirmar que... E aí vamos lá. Letra A. Volume corpuscular médio representa o tamanho médio dos leucócitos circulantes no plasma. Tá não, hein? Letra B. Amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos, ou o RDW, né? É um índice que indica a variação do tamanho entre as plaquetas. Letra C. Em conjunto com outras análises, a diminuição da albumina sérica, quando chamado de hipoalbuminúria, pode indicar desnutrição ou doenças hepáticas. Sérica e úria não combinam, né? E a última, hematócrito, sofre influência do estado de hidratação. Assim, na desidratação é comum haver aumento do hematócrito, assim como de toda a série vermelha. E aí vamos lá, pessoal. Bom, para a gente explicar aqui melhor, né? Lembrando, se você tem aí, né, um valor de desidratação, quando você desidrata, você tem um aumento dos valores aí da série vermelha, tá, pessoal? Isso é muito comum, né, que aconteça. Assim como a hiperidratação, teoricamente, faria o contrário, né, nesse processo, tá? O que não se encontra por aí, né? Hiperidratação, o organismo vai tentar chegar na homeostase, né, para que não ocorra dessa forma e não apresente nenhum problema. Mas, vamos lá, para a gente contextualizar melhor, né? Letra A, o volume corpuscular médio, ele afere o tamanho médio dos glóbulos vermelhos, das hemácias, e não dos leucócitos, não dos glóbulos brancos, tá, pessoal? E aí ele é utilizado para classificar as anemias, as microcíticas, né, ou normocíticas ou macrocíticas, né? Microcíticas pequena e macrocíticas grandes, tá? E normocíticas, né, quer dizer que está anêmico, mas as células estão normais. O RDW, né, refere-se à variação do tamanho dos glóbulos vermelhos, hemácias, e não das plaquetas, sendo útil para identificar as variações do tamanho das hemácias em casos como anemia. E a condição de diminuição da albumina sérica no sangue é chamada de hipoalbuminemia e não hipoalbuminúria, né? Úria, urina, tá, pessoal? Então, para não confundir, ok? Continuando aqui, questãozinha recente, né? FGV, paciente JLS, 25 anos, feminino, pesando 56 quilos, né? Com altura de 1,75 m, deu entrada na emergência
referindo extrema fraqueza muscular, desidratação e sem presença de edemas. E aí vamos lá. Após os exames bioquímicos, foram obtidos os seguintes valores. Albumina, 2,5 gramas por decilitro, né? Já mostrou aí na referência que ela está com hipoalbuminemia. Leucócito, né? 3.000 unidades por litro, né? Picograma por litro, referência de 4 a 11. Então, 3.000 já mostra que ela tem um problema aí em relação também à imunidade dela, né? Ela está com o fator imunológico afetado. Hematócrito, né? 50%, então já tem uma elevação aí da série vermelha, onde o normal é até 48%. Índice de massa corporal foi calculado obtendo-se aí o valor de 18,29, né? Então, baixo peso. E a aferição da circunferência do braço indicou 75% de adequação, segundo Blackburn e Thornton. E aí vamos lá. Considerando os parâmetros citados, né, a interpretação correta é: a desnutrição da paciente favoreceu a leucocitose observada no exame, caracterizada por neutrofilia. Pessoal, leucocitose não está aí não, tá? Leucopenia, tá? Lembrando, né? Leucócitos baixos é leucopenia, não leucocitose. Letra B, IMC, classificado como magreza grau 2, né? E a adequação da CB indica eutrofia. Errado, né, pessoal? Então, a adequação da CB não indica eutrofia, muito pelo contrário. E também o IMC não vai indicar magreza grau 2. Aumento do hematócrito pode ser justificado pela diminuição da albumina e de leucócitos. Não tem nada a ver. A hipoalbuminemia indica depressão óssea. Pô, hipoalbuminemia, né? Não, hipoalbuminemia indicar depressão óssea forçou demais, né? Assim, eu fiquei até chateado com essa aqui agora. Hipoalbuminemia indica depressão óssea ou problema gástrico, né? Pô, essa aqui foi boa. Ou óssea ou gástrico, né? Vai de um lado para o outro, bacana. Uma vez que tal proteína tem síntese no estômago. E a letra E, a condição de magreza grau 1, que é o que ela tá, ok? Pode justificar a leucopenia, certo? Assim como a desidratação pode interferir no hematócrito, certo? Acabamos de falar isso, né? Desidratou, série vermelha vai estar elevada, né? E magreza grau 1, sim, tá perdendo peso, tá emagrecida, né? A tendência aí é que ela possa ter um declínio do seu processo imunológico, né, do fator imunológico das células de proteção, né? Sim, procede sim essa situação. Então, né, letra E, resposta correta. Bom, próxima questão diz o seguinte: sobre os exames laboratoriais fundamentais no diagnóstico nutricional e de doenças, além de permitirem o monitoramento da eficácia da prevenção nutricional, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O volume corpuscular médio pode estar diminuído, e aí microcitose, né? Microcitose ou microcítica, né? Quando o valor, né, da célula é menor. Na deficiência de ferro e na insuficiência renal crônica, e aumentado, macrocitose, na deficiência de vitamina B12 ou folato. Pô, sem tirar nem pôr, aqui está irretocável, exatamente isso aí, né? Ok, letra A correta. Na vigência de inflamação, na produção intestinal de reagentes de fase aguda positivo, como albumina, diminui, enquanto os reagentes de fase aguda negativa, como fibrinogênio, aumentam. Não, hein? A desnutrição associada à inflamação favorece a atuação do sistema imunológico, potencializando a imunidade, mediada por células, mediada por células, melhorando a função dos fagócitos
e a atuação dos anticorpos. De jeito nenhum, né, pessoal? A gente sabe que não é isso que acontece. Muito pelo contrário, né? Você tem uma diminuição, um desfavorecimento do sistema imunológico. E a letra D, a saturação da transferrina indica a disponibilidade de cálcio para os leucócitos, né, para os tecidos. Ademais, quando a ingestão de cálcio na dieta é eficiente, a saturação da transferrina aumenta abruptamente. Não tem nada a ver, né? Transferrina, pessoal, ferro, transferrina tá ligada ao ferro, não tem nada a ver, tá? E aí, ó, vamos lá, só para a gente falar um pouquinho, né? Alternativa B, importante falar que durante a inflamação, os reagentes de fase aguda positivo, como fibrinogênio, PCR e ferritina, aumentam. E os de fase aguda, como a albumina, né, diminui. A letra C, a desnutrição associada à inflamação, ela não potencializa, né, ela prejudica o sistema imunológico e reduz a função dos fagócitos, tá? Ok, essa aí. Letra D, a saturação da transferrina reflete a quantidade de ferro disponível, tá? Se você tem elevação da transferrina, é sinal de que você tem pouco ferro disponível, né, para ser transportado, e aí ela fica em quantidade elevada. E o inverso também acontece, né? Alta quantidade de ferro, baixa quantidade de transferrina também. Logo, alternativa correta, letra A na tela para vocês, né? E aí, próxima questão na tela, né? Importante falar aí sobre a aplicação da avaliação nutricional, que é imperativo para a determinação do estado nutricional de indivíduos e coletividades. Para tal, inúmeros protocolos, né, e métodos são empregados. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Os exames antropométricos e a semiologia nutricional são classificados como métodos indiretos e subjetivos para avaliação do estado nutricional. Não, errado. Letra B, as dobras cutâneas aferem a quantidade de tecido adiposo, até aí ok. Mas branco visceral, né, assim como o tecido adiposo marrom, é subcutâneo, tá, pessoal? E só, nada a ver. Letra C, área muscular do braço corrigida estima a densidade óssea e a quantidade de tecido muscular presente no ombro superior. Não, área muscular do braço corrigida, né, ela só estima a quantidade de tecido muscular, tá? Não tem nada a ver com densidade óssea. Letra D, a medida da circunferência da cintura em conjunto com outras mensurações é um preditor de doenças crônicas não transmissíveis. Assim, né, quanto maior a circunferência da cintura, menor o risco para o desenvolvimento dessas enfermidades, também não, errada, né, lógico. A pesagem hidrostática baseia-se no princípio de Arquimedes, o qual permite a mensuração do volume corporal por meio do deslocamento de água. Essa aqui, ok, tranquila, né? E aí, né, vamos falar um pouquinho sobre os métodos diretos e indiretos, subjetivos e objetivos. Vamos lá, pessoal. Métodos objetivos. E aí, vamos lá. Por que fala-se objetivo? Porque ele é de fato objetivo. Você aplica o método, você tem um valor que vai te mostrar ou te guiar para o resultado. A antropometria vai te dar valor? Vai te dar um valor. Composição corporal, ela vai te dar algum valor? Vai te dar um valor, né? Ou composição corporal está elevada, ou está normal, ou está abaixo, né, do que deveria estar. Parâmetros bioquímicos te dá valor também, assim como os valores de referência, e o consumo alimentar te dá um valor do que foi consumido. Então, ele é um método objetivo, ok. Métodos subjetivos aí, não. Aí você tem uma subjetividade, você vai ter que raciocinar em cima, você vai ter que estimar, você vai ter que gerar um raciocínio que vai gerar, por sua vez, depois um diagnóstico. O exame físico você vai ter que interpretar, ele não vai te dar um valor. Então, é interpretado, assim como uma avaliação subjetiva global. Esses dois compõem os métodos subjetivos.
Já os métodos ou indicadores diretos e indiretos, eles são da seguinte forma. Os diretos, eles englobam os métodos objetivos e os subjetivos e estão ligados diretamente ao diagnóstico. E aí vamos lá. Lembrando, né, exames clínicos, exames bioquímicos, antropométricos, avaliação subjetiva global e exame físico, todos eles estão diretamente ligados ao diagnóstico do paciente. Então, eles são indicadores diretos. Quais são os indicadores indiretos? Os indicadores indiretos, eles são os que explicam os métodos diretos, né? Por que eles explicam? Bom, eles explicam do porquê que o paciente está daquela forma, né? Ele está daquela forma por quê? Porque ele está consumindo de forma inadequada os alimentos, né? O consumo alimentar aí agora ele é indireto, né? Ele é o único que vai sair dos métodos ali objetivos e vai partir para o método indireto, né? Eles justificam a ocorrência do porquê que aqueles métodos diretos deram aquele resultado. Então, consumo alimentar, renda, disponibilidade de alimentos, fatores sociais, culturais, dentre outros, todos eles indicam, então, a ocorrência, né, dos indicadores diretos. Nesse sentido, fica fácil de vocês observarem e dividirem aí, ok? Logo, marquem no caderninho de vocês para não esquecer. Seguimos para a próxima questão, essa questão também muito bacana em relação à antropometria e à bioimpedância. E vamos lá, ó. As equações preditivas da bioimpedância incluem parâmetros adicionais para a idade, sexo e altura. Portanto, tem tendência de perder exatidão quando são aplicadas aos indivíduos que não se assemelham àqueles da amostra da qual as equações foram desenvolvidas. Outras variáveis que afetam as medidas incluem a posição corporal, estado de hidratação, consumo de alimentos e bebidas, temperatura da pele, do ar, do ambiente, atividade física recente e atividade da bexiga. Ok, pessoal, isso aqui está tudo ok. Lembrando, né, sim, as equações da bioimpedância, elas são as mesmas que nós utilizamos aí para a antropometria, né? E se você utiliza a equação errada da bioimpedância para o paciente que não se enquadra na mesma idade, no mesmo sexo, é lógico que ela tem grande possibilidade de dar errado. Assim como para a antropometria também. Isso é muito comum, tá? Por isso a importância de se utilizar a equação correta para o nicho correto no qual ela foi criada, para o público correto. A número 2 aí, né? A impedância é determinada pelo efeito capacitivo das membranas celulares e a reactância é causada pela resistência no corpo, uma frequência da corrente, né, uma frequência de corrente, interfaces teciduais e tecido não iônico que retardam a parte da corrente elétrica através destas vias de corrente. Errado isso aqui, não procede. Né, vou mostrar daqui a pouco que é resistência e reactância para vocês. Tá? E impedância também errado. Número 3, a corrente elétrica flui de modo diferente pela água extracelular e pela água intracelular, em função da frequência da corrente. As correntes de baixa frequência fluem através da água extracelular, enquanto as correntes de alta frequência penetram em todos os tecidos. Dessa forma, usando frequências diferentes, é possível estimar diferentes espaços de líquidos, né? Essa aqui também, ok, né? Logo, 1 e 3, as alternativas aí, né? Os itens corretos, se você não sabia, anota no seu resuminho. E aí, para explicar um pouquinho sobre impedância. Impedância é a grandeza que representa a oposição total, tá bom, pessoal? Resistência. Resistência está relacionada à passagem da corrente elétrica através dos componentes iônicos do corpo, como líquidos extracelulares e intracelulares. E a reactância reflete o efeito capacitivo
das membranas celulares, ou seja, a capacidade das membranas em armazenar e liberar as cargas elétricas. Essas são as definições. Tá bom, pessoal? E aí, partimos, né, para a próxima questão, que diz o seguinte: sobre o planejamento e a avaliação dietética, né, assinale a afirmativa correta. E aí está falando também sobre a avaliação do estado nutricional, tá, pessoal? Vamos lá. Item 1, né, letra A, né, no item 1, letra A. Ao planejar a ingestão de micronutrientes, deve-se utilizar sempre a ingestão adequada, independentemente da existência da ingestão, né, energética recomendada, RDA. Não, errada. Essa aqui está fácil de ver que está errada. A estimativa da ingestão de nutrientes pode ser utilizada isoladamente para avaliar o estado nutricional dos indivíduos. Pessoal, avaliar o estado nutricional de indivíduos, nada deve ser utilizado isoladamente na avaliação nutricional, então também errado. Letra C, os macronutrientes podem ser planejados de acordo com os intervalos de distribuição aceitáveis, sendo que para os lipídios, tal variação pode ser de 45% a 65% de energia. Distribuição aceitável, intervalo de distribuição aceitáveis e lipídio de 45% a 65%. Hein? Não dá. Errado. Letra D. Para indivíduos eutróficos, a ingestão habitual de energia está adequada em quantidade e qualidade. Bom, não necessariamente está adequada em qualidade, tá, pessoal? Em quantidade pode ser, mas em qualidade não. E na letra E, no planejamento, o valor estabelecido para a ingestão de determinado nutriente não deve ultrapassar o limite máximo de ingestão tolerável, ou seja, o L, ok? O L é um valor de referência que não deve ser ultrapassado. Lembrando, o L não é uma recomendação, é um limite que não deve ser ultrapassado. E aí, para a gente, né, fazer os comentários finais aqui, né, e encerrar a nossa aula, finalizando, então, é importante lembrar o seguinte, vamos lá, em relação aos valores aí, né, lembrando, RDA, pessoal, a RDA é sempre o valor aí que compõe, né, os padrões mais elevados, né, o que é indicado para a maioria da população. O EAR compõe 50%, o AI é indicado quando você não tem os valores de RDA, e o L, ele não é meta de ingestão, é um limite aí para você não ultrapassar. E esses valores, eles são utilizados aí para grupos, né, e para indivíduos. Bom, valores individual, olha só, quando nós estamos falando de planejamento da dieta, primeiro utiliza-se a RDA como meta de ingestão para uma pessoa apenas. Se você não tem um valor de RDA, você utiliza o valor de AI, tá? E se você não tiver o valor de AI, você utiliza o valor de UL, né, que ele é utilizado como guia para limitar o consumo de nutrientes, uma vez que a ingestão crônica pode elevar o aumento das quantidades, ok? Essa é a ordem. Se você está fazendo aí uma elaboração de recomendação para grupos, aí você utiliza os valores de EAR, que ele é utilizado como uma medida média. Agora, se você está falando de indivíduo, né, mas você está falando de avaliar a dieta e a alimentação desse indivíduo, aí a indicação que você utilize o EAR, tá? O EAR ele é utilizado para avaliação individual da alimentação, né? E se você não tiver os valores do nutriente EAR, você utiliza o AI. E se você não tiver o AI, você utiliza o L. Observe que você não vai utilizar RDA para avaliação, ok? Lembrando, RDA é para prescrição ou planejamento individual. Se você for fazer uma avaliação
do consumo individual, você utiliza EAR, AI ou L, tá bom? Show! Se for para grupos, também você utiliza EAR, AI ou UL. RDA não se utiliza para avaliação, somente para prescrição e somente para indivíduos, não para grupos. Tá bom, pessoal? O resto segue da mesma forma, ok? Bom, e a partir desse comentário final, a partir dessa explicação final aí para vocês anotarem, né, tio Lucas vai encerrando, mas eu quero deixar para vocês uma frase aí, né, da Margaret Thatcher, uma grande mulher aí, né, independente de questões políticas, né, uma grande mulher, que diz o seguinte: gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Tá bom, pessoal? Com essa eu encerro, lembrando, né, importante ir para essa prova lutando, preparado, né? Vocês estão se preparando agora, importante chegar lá, raciocinar, lutar até a prova, porque com certeza a aprovação virá e eu tenho certeza absoluta que vocês vão me mandar aquela famosa mensagem de aprovação, aquela mensagem que eu tanto amo receber. Tio Lucas, fui aprovado, né? E com essa vou encerrando aqui e deixo o meu agradecimento a vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida sobre a aula ou sobre o curso, pode mandar lá também no @nutricionista Lucas Guimarães. Lembrando, né, estou à disposição de vocês no Instagram ou também aqui. E lembrando também, tá, pessoal, que as dúvidas podem ser enviadas também via Instagram, as dúvidas de quinta-feira. Ah, professor, vi questão tal, fiquei com dúvida, queria perguntar sobre ela aqui, tal, posso enviar por onde? Envia ou pelo Instagram ou pela Hotmart também. Se não tiver nenhuma dúvida em específico, quiser participar ali para ir mandando as dúvidas na hora também, fiquem à vontade, estamos à disposição de vocês, beleza? Mas se for relacionado a alguma questão, é importante que envie antecipadamente para a gente fazer uma apresentaçãozinha legal, tá bom? Pessoal, com